Eu queria que cada um rapidamente, e cada uma, Bruna, rapidamente dissesse qual é a primeira opção de vocês para avaliar um take. Porque se eu separo o diálogo do fio mesmo, do contorno, né, do que não é o diálogo do fundo que não é diálogo, eu consigo saber exatamente o pontinho que eu preciso inserir no caso de um ADR. Assim. Tem que fazer um match com uma fala que vem depois e tá com uma sala. Você tem que ir lá rapidinho, tomar uma sala rapidinho, porque senão você não consegue nem mostrar. Já aconteceu de, assim, a gente tem um corte, tem ali na imagem a fala ser adicionada. E a gente recebe um novo corte que não tem mais essa linha na imagem. E aí a gente acaba perdendo, que se não tiver uma lista bem organizadinha, pode se perder. E vai perceber isso lá no final. Em vez dos projetos terem um pouco mais de tempo para ter uma qualidade técnica artística, não, tem que ficar se desdobrando em muitos para dar conta de cronogramas enlouquecidos, assim, né? Foi uma coisa que veio para ficar, eu acho que isso deve permanecer, assim, cada vez mais vai ter menos gente no estúdio, vai estar só o ator e o cara que está gravando. Assim. Boa noite, boa tarde, bom dia, 3PSers! Estamos de volta com a 3PS Conversa, aqui com os nobres talentos do diálogo, do ADR, ou da dublagem, essa é um dos temas que vamos discutir aqui hoje à noite. A gente tem a Bruna, o Alan Zilli, Daniel e Bernardo, né, trabalhando, que vão falar, e eu e Kiko, grande parceiro aqui do 3PS Conversa, vamos tentar mediar esse debate caloroso. Então, para começar, eu ia contar que na segunda-feira estou na semana de dublagens, engraçado isso, e aí o diretor, pelo Zoom, fala, eu odeio dublagem. O ator atrás de mim fala assim, eu também. Aí eu virei e falei, bom, como eu odeio isso também, vamos logo para acabar esse negócio aqui, já que ninguém queria estar aqui, né? Como é que é, Bruna, para você, esse processo de dublagem? Onde é que ele começa? Onde é que ele termina? Como é que você escolhe o que vai ser dublado ou não? Conta aí pra gente. Bom, acho que para todo editor de diálogo já começa na edição de diálogo. A princípio, já recebemos uma lista da própria produtora, da direção, de textos que eles querem acrescentar, ou até, às vezes, dependendo do diretor, eles já sabem quando o som direto não ficou legal no set de filmagem, eles já indicam. E aí a parte técnica fica um pouco mais para o editor de diálogo, que é onde a gente consegue ver bem especificamente, bem aprofundadamente, se o boom e se o lapela estão funcionando legal, se aquela locação funcionou legal, e começa por aí, né? E aí a gente vai levantando essa lista de ADR, e claro, depende muito de diretor para diretor. Tem diretor que fala, se puder evitar o máximo possível, evita, eu odeio, não quero. E tem diretor que, não, a gente faz a DR depois, e aí faz uma lista gigantesca. Então a gente encontra de tudo nessa área. Alan, pela ordem alfabética, como é que você tem experimentado? Eu sei que você é o cara que debulha o diálogo ao máximo, procura extrair tudo que você pode. O mestre do Isotope, como é que você encara aí esse processo? Cara, particularmente eu gosto muito de ADR. Legal. Eu gosto muito de ADR, porque eu acho que é uma oportunidade de você potencializar a narrativa, assim, com artimanhas, né? É mais um recurso audiovisual para a gente fazer o produto funcionar, assim. E eu acho que a gente tem uma tradição, assim, né, no Brasil de não gostar muito, porque a gente sempre fez do jeito que deu, né? Todo mundo sabe como é que é difícil chegar equipamento aqui, como que é difícil montar infraestrutura aqui, né? É um desafio, a gente não tem engenheiros para projetar os estúdios suficiente, a gente não tem uma escola de engenharia acústica, né? Você não... Geralmente é um cara que se interessou por aquilo, a ovelha desgarrada lá e que foi estudar estúdio, né? Porque também não era um negócio que dava muito dinheiro antigamente, assim, né? Não sei nem se dá hoje. Então, a gente não criou essa tradição, né? De verdade, a gente não criou. A gente criou a tradição da dublagem, né? Isso eu acho que o Brasil tem muito, assim.
E é uma coisa que converge um pouco com a tradição radiofônica, né, que a gente também teve bem forte, que não perdemos nossa tradição radiofônica, eu acho, tanto quanto a gente perdeu a tradição audiovisual ao longo dos anos, assim, então tem uma... Acho que a gente seguiu, assim, com isso, né, os dubladores, muitos dubladores são cria de dubladores antigos, trabalhavam em rádio, e já são gerações e gerações, inclusive hoje eles têm um sindicato fortíssimo e tudo mais, e dubladores assim, né, nacionalização de produtos, né, vem um produto de fora, você reconhece lá a voz do Bruce Willis na hora, eu tô ouvindo aqui a voz do Bruce Willis na minha cabeça em português, né. E esse cara Alan, ficou até famoso e tal. desculpa te interromper, mas eu acho que pensando naquelas pessoas do nosso público que talvez não tenham muito claras as terminologias todas, talvez fosse legal a gente só parar aqui para explicar qual é a diferença entre dublagem e ADR, porque a gente aqui já saiu usando os dois termos como se fossem exatamente a mesma coisa, né? Se puder fazer uma Porque o explicação ambiente, acho que breve aí. o ambiente talvez seja parecido, né? Onde se presta esses dois serviços, assim. Então a gente, às vezes aqui no Brasil, você fala, vamos dublar, eu tô indo dublar, né? Mas são coisas diferentes. Às vezes, eu acho que, pelo menos na minha cabeça, oficialmente dublagem é quando um produto vem de fora, um produto de fora do Brasil falado em uma língua original que não é o português, por exemplo, chega aqui no Brasil e a gente precisa transcrever todo esse produto, fazer um casting de atores falando Traduzir, no português, né, caso, que né? falem português. Hã? Traduzir, no caso, né? Traduzir, transcrever, traduzir, fazer o casting dos atores, gravar com esses atores que tem todo um acting especial lá que funciona para dublagem, né? Que, enfim, que dá ritmo, que imprime uma personalidade nova lá nos personagens, né? Cada um vai criar de novo o personagem do Bruce Willis no Duro de Matar, voltando pro clássico. E isso a gente chama de dublagem, é uma nacionalização de um produto que vem de fora, né? Então você escolhe os atores de novo, né? E substitui essas vozes pro português. E esses caras vão ganhando vão fidelizando os ouvintes, assim, de alguma maneira, né? Se acostumou com a voz do Bruce Willis no Duro de Matar um, tem que estar no 2 também, porque senão você vai falar, caramba, o que fizeram com o Bruce Willis? Né? Mudaram o ator. Mudaram o ator, mudaram o ator. Lembrei de uma E- anedota que era isso, que era tipo, desculpa, que era não sei, o dublador, não sei se era do Mel Gibson, Schwarzenegger, qualquer um, e tinham mudado, que tinha mudado a distribuidora, aí era outro cara, e aí o dublador antigo desse Mel Gibson, Schwarzenegger, estava em outra sala do mesmo estúdio, e tinha toda uma operação para eles não se cruzarem, que era para não dar briga, assim. Tipo, você roubou o meu Inclusive personagem. que você começa a mexer com questões de ego, né? Muito fortes, assim, porque, cara, o cara é a voz do Bruce Willis no Brasil, ele fica famoso por isso, ele tem fãs Há por isso, anos, né? né? Em cartoon, desenho animado, Cavaleiro do Zodíaco, pô, os caras viram, né, universo geek, assim, fica em polvorosa, assim, é mó legal. Mas esses caras vieram do rádio, né? Então tem uma coisa um pouco de... Não hoje em dia, mas eu acho que essa tradição os atores que fazem dublagem hoje em dia, eu acho que eles vieram de uma formação radiofônica, que é um pouco diferente da formação dos atores que estão lá no set de filmagem, gravando uma produção original, né? Lidando com câmera, ao mesmo tempo que estão lidando com som, com aparato e equipes enormes. É um ambiente de estúdio, um ambiente diferenciado, né? Um ator de audiovisual, ele está preocupado com câmera e com som e com uma equipe enorme em volta dele. Um ator de dublagem, ele vai todo dia, basicamente a vida dele é ir pro estúdio de som, assistir o filme original e lidar com um técnico e com um diretor de dublagem, né? Uma vida ali dentro da sala pequena. Isso me Mas e o permite que é o ADR? consigo próprio, né? Então, eu ia até fazer Consigo mesmo. fazer uma nota aqui. A gente aqui está tentando discutir, né, a dublagem de conteúdo original, né? Que acho que todos nós aqui trabalhamos com isso, né? Quer dizer, quando é que a gente traz um ator que é o ator daquele filme, que é o personagem A, B ou C, para se regravar, né? Acho que é isso, né, que a gente está Exatamente. propondo. Essa primeira dublagem aí. Manda. Pô, desculpa. Interrompendo, foi ótimo que o Kiko falou, porque realmente a gente já sai falando como se a gente tivesse no nosso dia a dia, né? E realmente é uma coisa que causa uma confusão quando eu converso com alguém que não é do meio audiovisual. Já não, estava dublando um ator, né? E aí todo mundo pensa na versão brasileira, né? Que é
desenho animado que vem em inglês, e, né, um CSI Miami que vai dublar em português, e o ADR, na minha visão, é aquela dublagem que é para parecer som direto, né? Que ela, não é para ninguém falar, ih, tá dublado. Assim como existe essa liberdade, né, de você ver um lip sync que está totalmente fora numa versão brasileira e você aceita aquilo, mas no ADR isso não é aceitável, né, a não ser em um caso ou outro. Então, eu penso assim, né, que o ADR é a dublagem que é para parecer um som original da filmagem, a não ser que seja uma narração, voice-over, aí, né, acaba que as coisas se confundem também, né. Não, só Pra para sim, esclarecer, o ADR, o que significa ADR é Additional Dialogue Recording. Então, tem a ver com o diálogo do filme que foi gravado no set. Então, tem toda essa visão justamente do Bernardo. Eu já Mas eu vi também... isso como sendo replacement, né? Tem Pode ser também. Automated Dialogue Replacement, né? São dois termos diferentes. Acho que é Automated Ó, que Dialogue Replacement. maravilha. Nem a existe, gente sabe o que é. Olha só. Pelo menos mantiveram a mesma sigla, né? Do ADR ali. Sim, mas acho que tem essa visão justamente de ser o som direto gravado no estúdio, né? Tem que estar lá para corrigir, costurar a narrativa Mas e não tá que na nacionalizando. prática é um ator de audiovisual que fez lá a cena no set de filmagem, que depois de acabado de rodar aquele filme e tal, ele tem que voltar de acordo com as nossas necessidades técnicas, com a adição de textos novos que os criativos do projeto aí inventam, reações, né? Depois talvez seja até legal vocês botarem aquele do Wolverine lá clássico pro pessoal ver, né? Porque na filmagem muitas vezes você não consegue gravar sons muito sutis ou tá fazendo uma cena com muita ação, você tem muito ruído acontecendo ao mesmo tempo. Então depois você leva o ator pro estúdio para ele assistir aquela cena e reproduzir aquelas exasperações lá e aquelas vocalizações dele, para que seja gravado com qualidade e para a gente poder depois equilibrar com os efeitos que a gente está construindo de fato, né? Porque na filmagem essas cenas de ação sairiam tipo, né? Tipo qualquer coisa assim. Então é uma coisa muito que você tem que reconstruir, né? E essas gravações dessas reações mais intimistas ou mais são as que geram, acho que a maior quantidade, pelo menos não de estresse, mas de questionamento. Mas por que eu tenho que respirar aqui no microfone? Mas isso aqui vai ficar parecendo Hermes e Renato. Eu tô aqui, ó, tipo, tá errado, isso não é bonito, isso é feio. Assim, não, calma, isso aqui é material a ser trabalhado. Então, tipo, quando, por exemplo, entra alguém aqui no estúdio, a primeira coisa que eu pergunto é se já gravou e qual que é a visão que tem, se gosta ou se não gosta. Porque se já fala que não gosta, eu já começo da hora que eu abro a porta para a pessoa, para vir tomar o primeiro café antes de entrar, para tentar, não, veja bem, tentar, tipo, quebrar todas essas barreiras do ator. O diretor, no geral, não tem muito problema, mas o ator, tipo, e principalmente se for ator de teatro, se for ator que tem a tradição de teatro, nossa, cara, aí, tipo, isso é mais difícil, porque tem todo o preparo, e, pô, não, mas eu não tô na cena, mas eu não tô chorando. A primeira coisa que eu faço é isso, essas situações dos detalhezinhos, as que geram mais questões, assim. Eu não sei se você já passou. Bruna, você acha na sua experiência recente, eu estou vendo o Dani falar isso assim, eu acho que nos últimos anos os próprios atores, principalmente os mais experientes, naturalmente, têm uma compreensão maior hoje disso. Você concorda? De que eles estão ali com a oportunidade de recriar alguma fala deles, eles já começaram a sacar esse uso das respirações, das reações na pós-produção. Eu tenho experimentado isso, você concorda? Você tem... Olha, eu concordo. Eu lembro que quando eu comecei com a ADR, era muito mais comum o ator não gostar e ser bem resistente à gravação e até dar problemas, assim. E hoje eu não sei dizer até se é por uma questão dos canais de streaming estarem vindo com força e reforçar isso já no contrato, já deixar organizado antes mesmo de fechar, né, com a produção e tudo. Eu tenho sentido que atualmente eles estão mais receptivos a isso, já entendem um pouco melhor, e eu acho legal até quando o ator já chega no estúdio e já teve uma experiência boa com a DR, aí é que a pessoa dubla, nossa, dá o melhor de si. Então, essa questão da experiência faz, nossa, toda a diferença, sim. Principalmente quando o resultado ele vê no cinema e fala, nossa, eu nem percebi que era a DR.
Então eu vejo que eles já vêm com uma atitude diferente até. E eu acho que é isso, né? Até me repito que eu acho que os canais de streaming vieram agora e eles acho que reforçam bastante isso, já deixam isso bem claro, já na hora de assinar o contrato e tal, de que vai ser necessário e que eles têm que fazer. Então, nossa, eu acho muito importante esse apoio já da própria produtora, de reforçar que é necessário e que vai acontecer. Assim, é muito difícil não precisar. Atualmente tenho visto que tem sido muito difícil não precisar dublar, tipo, zero ADR tem sido bem raro. Mas Então, isso é acho porque que aumentaram, o critério aumentou, tipo, as pessoas como entendem que tem que ter dublagem, falam assim, ah, beleza, vamos dublar, vamos dublar, vamos dublar, ou é uma coisa que acho que é mais por conta do contrato, assim, tipo, será que é uma junção dos dois, assim, tipo, as pessoas Queria dublam pegar um mais? gancho nisso aí depois. Vai Pode lá. não, já pode Fala mandar aí. junto, porque pode Não, foi responder ótimo. tudo. Exatamente o que a Bruna falou. Eu acho que sim, tem um pouco disso do critério, está subindo um pouco nos canais de streaming, eles têm uma preocupação de que as pessoas estão vendo no iPhone, no metrô e esse tipo de coisa. E interessante, né, a coisa do ator, que nem percebi que era dublagem aí, que é o ADR bem feito. Então a gente fica refletindo, né, sobre... É muito irônico ao mesmo tempo e bonito até, né, que é um trabalho muito invisível, né, assim como a própria edição de som, né, a não sei que seja um Star Wars, é claro, que aí todo mundo vê, mas é um trabalho que quanto mais bem feito, menos se percebe, né, então a gente não quer que ninguém perceba. É o E estigma essa do coisa... Tetris, né? Tipo, o Exatamente. sucesso ele some e o erro se Vai acumula. sumindo. Tipo, Mas essa coisa desculpa, essa coisa do contrato e tal, eu acho que pode estar variando de produtora para produtora, né? Como, né, os atores não assinam diretamente com os canais de streaming, eu tenho visto isso variar muito e agora mesmo, pelo lado bom, a gente, né, da Pós está entrando cada vez mais cedo nos projetos, né? Então, principalmente, né, nos streamings e tal, já no roteiro a gente já levanta coisas, aí tem reunião, aí durante a filmagem já começa a mandar bruto. E agora mesmo a gente está num projeto aqui uma plataforma de streaming que me ligaram e falaram, olha, o ator tal não está querendo usar lapela, porque o fio incomoda e tal, esse tipo de coisa, né? E aí eu falei, bem, então você avisa lá que vai ser guia, né? Porque é 2 câmeras, o boom não chega e tal. E aí né, eu levei isso para instâncias superiores e falei, olha, cronograma, orçamento é dentro de condições normais, não é dentro de ator que não quer se microfonar, né? Aí, enfim, botaram lá o cara na linha e, de repente, começou a andar, a coisa começou a andar, né? Mas é curioso isso, né? Como que... E às vezes o técnico de som não é um cara das antigas que, né, se impõe mais e tal, e vai sem mesmo, né? É uma relação delicada, né, no set pro É técnico de som, situação né? bem delicada, Eu ainda mais acho que é muito série, né? complicado. Eu acho Mas você que tocou com num ponto série... interessante. Se você me permite fazer um parágrafo, Sim, claro. eu acho que a falta, talvez, assim, aí a gente pensa muito nisso, né? Dos profissionais, talvez, não sei se no resto fora do mundo, no Brasil, é assim, dessa compreensão do círculo completo do produto, né? Do ator entender que a voz dele precisa ser bem captada, porque ela faz parte do negócio, de que é menos trabalho, não é uma coisa tão assim. Eu não quero usar lapela porque tem fio, né? Ou sei lá. Então, assim, acho que isso é muito interessante você falar nisso, né? Como é que talvez precise para dublar melhor ou para dublar menos, não sei o que, como é que esse processo todo ele precisa ser mais compreendido pelos profissionais, né? Assim, E os atores que, né, assim, entendem um pouco dos benefícios, né? Eu já vi muitas vezes o ator pedir, ou a atriz, pedir para fazer coisas que não estavam marcadas, né? Porque ele via, aqui eu posso melhorar isso aqui e tal. Então, né, os atores que compreendem um pouco dos benefícios do processo, que não é só vai lá burocraticamente, resolve o problema e tal. Então, tenho visto cada vez mais isso também e é legal, né? Quando você vê um ator que acha que entende que é uma oportunidade dele melhorar, porque na filmagem o cara está preocupado com ponto de foco, figurino, luz, e às vezes a voz, né, ele nem repara como que saiu, e depois se você concentrar só na voz, né, talvez você consiga ajustar algumas coisas, né? Eu queria No pegar um geral, gancho aqui, que é o seguinte, a gente foi aprendendo também aqui, né? E acho que num país assim, com audiovisual também em desenvolvimento, né? Essa coisa do streaming, a Bruna comentou que 10 anos atrás, ou sei lá, 5 anos atrás, a gente tinha um pouco de medo ainda, né, de ADR, a gente ficava meio, mas agora a gente faz com tanta frequência que é isso, você começa a praticar, você começa a aprender.
e vai pegando as coisas. Você fazia no laptop, né, Dani? Agora não é mais laptop, agora é outra estrutura. E a gente Sim, também vai justamente. melhorando. E pra gente, num país, assim, em pleno desenvolvimento, a coisa foi muito rápida. Foi, tipo, de 5 anos pra cá que eu comecei a não ter mais medo de ADR, assim, isso é fato. É, E a gente passou por esse processo e tal, só que com uma vantagem, né? A gente conhece todas as histórias que a gente ficou olhando a vida inteira lá da gringa, e a gente fica aprendendo de alguém que já aprendeu também na marra. Então a gente consegue virar o jogo rápido também. Tem aquelas histórias lá do Marlon Brando, né? De que o Marlon Brando falava tudo assim no set de filmagem, meio Selton Mello no mecanismo, mas intencionalmente, porque ele queria dublar depois. E daí depois tem as histórias, que ele ia pro estúdio pra realmente fazer a substituição do jeito que ele queria que a cena ficasse sonoramente, assim, né? Uma coisa 100% criativa da parte dele. Dizem que a Meryl Streep tem no contrato, né, não sei se é verdade o boato, que depois ela vai ver o corte e vai apontar onde ela quer ADR, né, Olha fora só. os técnicos, claro. No geral, os atores e atrizes que têm vindo vêm com a visão mais majoritária é dessas pessoas, dos caras entenderem que, tipo, não, eu quero melhorar, o que está lá no final das contas é a minha atuação, é a minha voz. Então, ultimamente eu tenho sentido uma recepção muito maior dos atores e atrizes, mas e com esse argumento, o próprio ator, antes eu que tinha que usar esse argumento, assim, mas no final das contas a voz que está lá é a sua. E hoje em dia eu estou ouvindo esse argumento dos atores e das atrizes. Então, tipo, eu acho que vai se criando a consciência conforme isso mesmo, vai fazendo, uma hora engrena, entendeu? Então, é isso aí. Eu tenho É por uma. fases, é um Uma negócio coisa muito louco. Uma coisa é o cara filmar lá, né? O cara filma todo desencontrado, né? Quantos filmes a gente não sabe que a primeira cena que foi filmada é a última, né? Assim, o primeiro dia, porque a locação, não sei o quê. Então, essa coisa do Marlon Brando, acho que tinha muito disso, né? Pelo que se fala as lendas, né? De que aí, então agora a história é essa, entendi. Aquelas outras 300 páginas foram embora, ficou só essas 150 aqui que conta a história, então agora eu sei qual é realmente do que a gente está falando, né? Então, acho que talvez tenha isso. Uma pergunta. Kiko, você queria fazer uma Não, pergunta? eu ia só contar um caso bem rapidinho. Meu momento mais legal na vida com ADR foi com a Fernanda Montenegro, que ela foi lá no estúdio dublar umas falas para uma série da Globo. E eu estava 2 semanas antes dessa sessão, eu já estava tremendo de medo que ela tropeçasse nos degraus do estúdio, que acontecesse uma tragédia lá dentro com ela. Pintei os degrau de vermelho, as coisas de piso flutuante e tudo. Mas aí a gente começou a gravar com ela e ela cravou o primeiro take. Foi incrível. Eu tava com a diretora do lado, era Ana Luísa Azevedo, da Casa de Cinema. Ela estava do meu lado e a Fernanda cravou o primeiro take. Era uma frase, sei lá, umas 10 palavras, assim. E eu, do talkback, Fernanda, muito obrigado. A gente pode ir para a próxima fala. Querido, eu acho que eu não estou no diapasão correto. Já curtiu o termo que ela usou, né? Eu não estou no diapasão correto. Aí eu, tá bom, vamos fazer mais um take. Ela fez mais um take. Puta, mais um take perfeito. Aí eu virei para Ana, ok, Fernanda, obrigado. Agora a gente, querido, eu acho que eu posso ser um pouco mais peremptória. No dia seguinte eu fui para o Google para descobrir o que significava essa palavra. Então, assim, eu achei muito legal, porque é isso que vocês estavam comentando sobre grandes atores e grandes atrizes, né, que tem um cuidado com aquilo que estão construindo. E para mim foi uma super lição, assim, super lição. Aquela senhorinha que parecia minha avó, querendo ir até onde ela É a avó de pudesse. todo mundo, né? Poxa vida. Não, mas Fernanda ali Montenegro é a avó do ali Brasil. ela era minha. Entendi. Um caso Era raro, né, de sensacional. uma atriz que entende o que é cinema e o que é teatro, quando fazer o quê, né? Não é todo mundo, que é realmente. diapasão, né, cara? Vem com E diapasão. peremptória, então, poxa vida. Eu já não lembro o que é. Uma coisa importante, assim, né? Eu sempre passo gravando, né? Eu não sei se quem opera também, assim. Eu não gravo mais dublagem todo dia, eu tô gravando essa semana, que eu tô intercalando com o Vitor, meu editor de diálogo. Mas eu sempre... vamos passar, não passo para ouvir, passo gravando, né? Porque quantas vezes a pessoa já não veio ouvindo, começou a falar junto, gravou... Não tá gasta muito... fita, né? Não gasta fita, tá ali gravando o tempo inteiro, tá... Para os novatos, fica a dica, sempre grava. Não, tem no Pro Tools, se você gravar no Pro Tools, você botar lá o Quick Punch lá, você pode até dar em play, se você dá o REC, ele pega de trás. Tipo, Da hora, procure saber. E eu ia comentar uma coisa aqui, como é que é a relação
com os mixadores, assim, né? Porque eu acho que o mixador influencia talvez muito nisso, assim. Vocês têm tido, eu tive a experiência agora comigo mesmo, meu mixador, de pré-mixar o diálogo todo antes de dublar. Então isso ajudou, assim, a saber realmente isso precisa, isso não precisa, pode tirar. Falas que estavam pedidas pela direção, assim, pô, realmente você precisa isso, vamos trocar essa fala que tá tão certinha, soando bem. Caíram várias, assim, vocês têm, como é que é esse diálogo com o mixador, assim, já tiveram essa experiência de adiantar o processo de pré-mix de diálogo para poder, enfim, articular com a dublagem, com a ADR? Com quem quer falar? Qualquer um aí que quiser falar sobre isso. Bom, eu vou começar falando porque eu não faço supervisão de diálogo. Ultimamente, tenho sido só um cara que grava aqui. Então, por alguns anos eu que dirigia tudo e agora com as coisas remotas, pô, já tive junto com o Bernardo, com a Alan, com a Bruna aqui no mesmo trabalho. E eu não sei muito dessa área. Então, eu gostaria que eles falassem para mim porque eu quero aprender. Eu acho que Bruna, é o sonho, né? A gente conseguir editar e pré-mixar o diálogo é o sonho de qualquer editor, de qualquer supervisor de ADR, porque é isso mesmo que acontece. A gente derruba muita coisa que estava na lista, a gente consegue achar algumas alternativas, ou até a gente já adiciona algumas falas que a gente nem imaginou que seria um problema, e a gente já vai com muita segurança para gravar a ADR, né? Porque ali a gente vai ter certeza do que funcionou, do que não funcionou, o que está dando problema. E aí a gente vai muito mais tranquila. Como o Alan falou, era muito difícil gravar ADR porque a gente não tinha tanta experiência nessa área. Então, quando já está pré-mixado, a gente vai com mais segurança ainda. Alan, desculpa, você ia falar e eu te cortei. Pode falar, Alan. Eu também ia falar. Fala aí, Bernardo. Não, então, posso falar da minha experiência, que realmente é uma coisa que varia muito, né? O ideal, claro, é poder editar e pré-mixar, e o mixador dar um input dele de ADR, até porque às vezes só ele tem a música final, de ver como que as coisas estão se encaixando no contexto, mas os cronogramas têm cada vez dificultado mais isso, ainda mais em série, né? Que é um outro ritmo. Mas o que acontece na série é que às vezes, né, tem um ator que vai gravar para o último episódio, e dependendo das entregas, dá para gravar coisa para alguns episódios antes, né? O cara vai de novo no estúdio. Então depende muito do como que o cronograma é desenhado, né, no projeto em especial. E eu acho, claro, o ideal é que o mixador consiga dar um input dele, mas isso tem sido cada vez mais difícil. E para vocês terem ideia, assim, claro, vocês sabem melhor do que qualquer um, mas para quem está ouvindo o bate-papo, agora a gente está numa série, né? O Alan está trabalhando com a gente, inclusive na edição de ADR, em que a gente está gravando atores sem picture lock, assim. Então depois entra a cena nova e tal. Então é cada vez mais difícil, né? Quanto mais ter a avaliação do mixador, a gente não está tendo nem corte final às vezes. Mas assim, às vezes a gente esbarra com umas questões que falam, não, isso aqui precisa da avaliação da mix. Aí de repente manda só aquilo lá para ter um input, né? E aproveitando esse gancho, a gente tem recentemente experimentado gravar de uma forma diferente, né? Até há pouco tempo eu gravava muito com um microfone condensador diafragma largo, estilo Neumann e tal, às vezes com Sennheiser, Boom também, e ultimamente a gente tem experimentado, indo para um papo mais técnico, né? Mais rapidinho, já que falou de mix, né? Com um Schoeps MK41 e lapela Sanken, para tentar chegar um pouco perto do equipamento do set, mas assim, aí varia muito também do tipo de projeto, do mixador. Acho que as duas formas funcionam igualmente, tendo tempo, né, para poder trabalhar as coisas de forma ideal, né? Essa semana, pegando seu gancho, já que ele está falando disso, eu estou gravando só com Boom e com DPA. Eu tenho o 87 lá no estúdio, mas eu estou usando o 81, que é o shotgun da Neumann, e o DPA. E aí hoje, até antes de vir para cá, eu vi os DPAs lá na minha sala de mix e eu curti bastante. Achei e às vezes funciona a interessante. soma também, né? A soma do Boom com lapela, Sim. Como na adição de diálogo, né? Sim. A questão é que às vezes tem voice-over para fazer, aí vai ter que trocar por outro microfone, aí pode ficar meio uma logística meio chata, né? Mas, enfim, aí depende do projeto. Por isso que você vê aquelas fotos do Formosa, assim, né? Dos estúdios grandes, aquela salona e tal, e daí tem 8 microfones, assim, na frente do ator.
É tipo, o cara, o que ele fala lá, você tá garantindo de todas as formas, assim, né? É engraçado que eu quis fazer. Fala aí, vai lá, Alan, vai lá. Desculpa. Qual que era a pergunta original mesmo? Só pra A gente... relação sobre com o mixador, mixagem. relação com o Relação com os mixador, mixadores. ou até É, mixagem de dublagem. o que eu sinto, assim, que com esse adiantamento dos processos todos, assim, a gente entrando cada vez mais cedo, tudo mais, também vem uma demanda que já é muito consolidada fora daqui, mas a gente já está enfrentando isso ao longo dos últimos poucos anos, assim. De você entregar um material cada vez mais pronto. Então, é isso, né? Você não tem tempo de ficar refinando. Manda para pré. Aí o mixador vai lá, faz a pré. Aí devolve pro editor. Aí sai com a lista. Isso não existe mais assim. Sei lá, não sei desde quando que lá fora já não existe mais esse processo. Não, talvez em longas, mas nas séries, com os tempos que tem, é completamente impossível, assim. A gente já tá considerando entrar, às vezes, até no cut 2, que é tipo depois do Director's Cut, ainda tem 4 cortes depois daquilo, sabe? E a gente, quanto menos acabado você vai trabalhando com material ao longo desse processo, assim, quanto menos acabamento você dá no material, mais difícil vai ficando sua vida mais pra frente. Então hoje em dia eu já me considero completamente um pré-mixador de alguma maneira, um pré-mixador de diálogo quando eu pego o diálogo para editar, porque eu tô fazendo todo editorial, tô fazendo todo o cleanup daquilo para ficar com o diálogo mais limpo possível, não tô guardando mais, sinto muito, não dá para guardar mais o original, porque eu limpo tudo, né? Principalmente aqui que a gente não tem muito cuidado com... isso é até um tema à parte, né? Mas eu sinto muito que as produções não entendem que esse cuidado com som direto é uma responsabilidade dela, assim, né? De alguma maneira. Eles fazem o que dá. E então acho que tem uma situação muito peculiar aqui no Brasil que é da gente receber sons diretos cada vez mais sujos, assim, cada vez mais impraticável de você usar ele cru sem nenhum processamento e esse processamento todo ele decai, fica sob a responsabilidade, o guarda-chuva do editor de diálogos, né, de alguma maneira. Se chega no mixador cheio de sujeira, cheio de pop, cheio de clique, cheio de raspada, cheio de... não dá mais tempo do mixador entregar o trabalho, porque a semana do mixador ela tá lá no fim do processo, o cara tá com ripa na chulipa, o cara tem que desovar o negócio, entendeu? Se entra muito antes, você tem semanas e semanas para trabalhar nesse processo. Então eu acho que o diálogo também pra gente aqui demora cada vez mais para você conseguir fechar um episódio, assim. Só que você vai fazendo isso ao longo dos cortes e trabalhando com reconformes ao longo desses cortes também. Trabalhando dessa maneira, quando você tá ali no Picture Lock, você já tá praticamente com o diálogo final, fechado ali. O mixador, lógico, vai botar reverb, vai timbrar, vai às vezes vai tirar tom. Dos meus eu tiro todos. Tiro todos os tons, inclusive dos ADRs. Tipo, se tem tom em ADR, eu já vou lá e RX, clean up todo do negócio, já entrego um negócio cheiroso, assim, sabe? Sem nenhum ruído, nenhuma interferência que possa depois tirar tempo precioso do mixador, pensar equilíbrio de elementos, interação de diálogo com se não dá música, tempo se não dá tempo do cara nem, né, receber algo sujo, não vai dar tempo nem dele limpar, quanto mais de avaliar um ADR novo que ninguém tinha pensado, para ver a agenda do ator, o ator ir gravar, e aí o editor editar, e aí voltar para mix. Então, assim, realmente, como o Alan falou, a gente tem cada vez mais que tomar as decisões antes na edição, né? Então, não tem mais aquilo de, deixa aí com esse fundo horroroso, que aí na mix vai tirar, e chega na mix, não deu certo, não dá mais. Agora vamos ver a agenda do ator, agora vamos, né? Então, cada vez é isso, né? Uma coisa que a gente virando quase uma pré, né? E o que eu faço muito é splitar os textos mesmo, porque isso é uma coisa que facilitou muito o trabalho de ADR para mim, pessoalmente, que foi separar mesmo o diálogo do fio. Porque eu sei exatamente o que eu tenho que fazer de insert nem todo mundo trabalha assim. Muitos editores fora também não trabalham assim, mas para o meu processo facilitou muito. Porque se eu separo o diálogo do fio mesmo, do contorno, né, do que não é o diálogo do fundo que não é diálogo, eu consigo saber exatamente o pontinho que eu preciso inserir no caso de um ADR, assim. Isso facilita muito minha vida, tanto spotando os ADRs que precisam ir para as listas, quanto na gravação mesmo, porque você consegue blocar os diálogos e para os atores fica mais fácil do que eles fazerem uma linha contínua e acertar todos os tempos e tudo mais.
Então eu considero que a gente faz a pré. Isso acontece em efeito também, né? Fora. Eu acho que pra gente aqui menos, mas os editores de efeito, os supervisores de efeito de efeitos sonoros, né? Dos projetos, eles cada vez mais eles se tornam também os mixadores de efeito do projeto, porque eles já levam aquilo com uma pré deles, com um desenho deles para a mixagem final, né? E o que se faz de fato efetivamente na mixagem, o que a gente tá chamando de mixagem aqui é a mixagem final, talvez, né? É isso, a gente antecipa o processo de mixagem durante o editorial. Mas o momento da mixagem final, é pra você pensar o shape da coisa como um todo, assim, né? Não especificamente cada detalhezinho, senão a mixagem dura um tempo. Só para Impossível de terminar ter. esse assunto também de essa interseção com a mix, né? Cada vez mais eu tenho sentido a necessidade de, até para aprovação com o diretor, de já colocar uma automação de equalização e altiverb, porque senão não dá nem para você dar um play pro cara, né? E tá com cara de dublagem e tal, né? Então, assim, é um tempo que toma também, que não é só editar o sync, limpar, tirar clique, também, né? Se tem que fazer um match com uma fala que vem depois e tá com uma sala, você tem que ir lá rapidinho, tomar uma sala rapidinho, porque senão você não consegue nem mostrar pro cara, né? E às vezes o diretor não consegue separar o que é o acting do timbre, da textura, que depois vai perspectivar na mix, aí vai funcionar, né? Então tem cada vez mais isso realmente, né? De cada vez ter que mostrar algo mais pronto, senão, né? Vamos mostrar lá para produtor, distribuidor, e nem isso dá mais para fazer se não tiver Acabou o poder de uma cara pronta. abstração. E Acabou o o poder legal de disso é que você vai criando novas funções também dentro da cadeia produtiva, porque, por exemplo, né, eu estou nesse projeto com o Bernardo, é um projeto internacional, é uma produção internacional. Agora, eu estou passando por uma experiência ao mesmo tempo, que provavelmente vai ser com a Bruna, não sei nem se a Bruna está sabendo ainda disso, mas uma das plataformas de streaming está com a ideia de realmente testar um protótipo, de trabalhar com o supervisor de ADR, né? Quem cuide dessas listas, talvez até de produção, né? Terceirizar essa produção do ADR. Porque hoje em dia o finalizador liga pro ator, né? Ei, você pode ir lá quinta-feira no estúdio, não sei o quê, ou pro agente do ator, e depois marca o carro, ao mesmo tempo que ele tá vendo o VFX. É uma coisa que, putz, o cara perde muito tempo com isso, né? E já está se considerando, nas obras nacionais, o que é muito legal, colocar essa questão da produção do ADR, que é uma cadeia completamente diferente, especializada, tudo mais, na mão de outra equipe, que possa depois bater bola com a equipe de diálogo, porque o editor de diálogo, teoricamente, ele não é o mesmo cara que tem que dirigir o ator, ele não precisa ter as mesmas habilidades, é que aqui a gente teve que ter, Se né, vira. ao longo dos anos. Mas, tipo, o editor de diálogos, teoricamente, ele pega, carrega o som direto, procura take alternativo, tudo mais, sai com as listas técnicas, e acabou o trabalho dele, né? Depois ele não tem que ter uma habilidade de dirigir ator, de ir lá no lugar se o diretor não quiser ir, de saber como encaixar aquela... São outras habilidades que você acaba lidando. Se você me permite... É muito assim, legal isso, porque daí você vai criando uma tradição também de você ter pessoas especializadas nisso, né? Que pode ajudar muito a atividade, o resultado. Respeitando completamente a sua colocação, eu queria fazer um contraponto, assim, porque eu acho que isso é outra coisa que não tem regra, né? Assim, acho que se você tem um editor de diálogo eu acho interessante, por exemplo, o editor de diálogo ter essa habilidade de saber gravar, porque, por exemplo, alguém que tem um contato muito íntimo com o som direto, com o filme, com os diálogos, com o que foi feito, não sei o quê. Então, assim, eu entendo o que você está falando, né? E acho que não tem regra isso. Imagino que também nos Estados Unidos a gente deve ter supervisores que metem a mão, que editam o som do diálogo do filme, depois acompanham. Uma vez eu conversei com um cara que fez o Once Upon a Time em Hollywood, o editor de diálogo, porque eu estava também com o filme, conheci ele, estava com uma possibilidade de um filme lá, criou um editor de diálogos americano, e falou, eu faço diálogo para você, mas eu não faço ADR. Ele, meio como você falou, eu não quero saber disso. Eu até indico tal, mas tem que ter outra pessoa para fazer, para editar, para não sei o quê. Mas acho que não tem muita regra, né? Eu só vejo pelo contraponto que eu acho às vezes interessante, porque o cara tem o conhecimento, né, do diálogo, tem o conhecimento da narrativa do som do filme, tá ali. É que muitas vezes os nossos editores de diálogo não têm a relação com o diretor, né? Então, estar num estúdio, isso se eu concordo com você, estar no estúdio, lidando com o ator, lidando com o diretor é um outro aprendizado, né? É uma outra camada, né? É além da técnica, né? Tem todo um traquejo social, artístico, jeito de lidar com a situação que requer um aprendizado muito mais complexo, eu acho, até do que a técnica de você estar no Pro Tools, saber o take, não sei, ter um ouvido, né? Acho que isso talvez se fosse isso que você
quisesse dizer, né? São Esse diferentes, né? São É uma habilidades outra- é. diferentes, né? Se você não Sim. tem aquilo, é melhor que você, pelo menos para a cadeia produtiva, pensando do ponto de vista industrial, negócio, né? Enfim, que é o que a gente vê com essas plataformas de streaming, né? Não é uma coisa autoral, são coisas que precisam funcionar, ir para a plataforma, fazer público e gerar mais assinatura, né? No fim das contas é isso. Algumas, né? Não todas. E com a Exatamente. demanda, né? Com a Temos- demanda temos- de ADR das séries, assim, pô, a gente, né, essa série que eu tô com a Alan agora, são, assim, coisa de 100 personagens, sabe? É uma semana inteira lidando com 20 atores, não tem como conciliar com edição de diálogo de 2 episódios à frente, então não dá para Sim, ser A mesma lógica é que você pessoa, teria que né? parar a edição de diálogos para fazer o acompanhamento do ator. Então, putz, o prazo tá comendo. O que eu Não faço? Eu pode preciso parar. terminar a edição. É uma coordenação de outro nível que você falou, né? Kiko, você queria fazer umas perguntas, né? O que quer Eu puxar um tenho assunto? duas. Eu queria lançar duas perguntas para vocês, e elas dizem respeito mais à arte da coisa, assim, né? A gente está falando bastante de processos, de indústria, de mercado e né, de como que a equipe se organiza, mas eu queria lançar uma pergunta polêmica. Espero que seja polêmica, porque essa é a ideia. Se a gente pensar num tripé de prioridades para avaliar um take de ADR, né? Se a gente pensar entre interpretação, 2, sync e 3, qualidade sonora, eu queria que cada um rapidamente, e cada uma, Bruna, rapidamente dissesse qual é a primeira opção de vocês para avaliar um take. Onde é que vocês botam a prioridade para dizer, ok, tem o take ou não tem o take. Então, primeiro, interpretação, segundo, sync e terceiro, som. O que vocês acham? Bom, vou começar porque eu só gravo, então eu não aprovo muitos takes, mas às vezes eu tenho que avisar, ó, esse take ficou bom, esse não. Eu, particularmente, como o método que geralmente a gente tenta fazer, quando a dublagem é apenas por coisas técnicas, é o ator ouvir o que ele fez e repete na sequência. Então, ele meio que está se imitando ali. Então, nesse caso, sempre vem mais ou menos bom, assim, se o ator, logicamente, se imita bem. Então, o sync geralmente vai estar perto. Então, a primeira coisa que eu vejo é se a interpretação tá ok, tá igual ao que estava antes. Depois sync, e aí a qualidade do take, como a gente está gravando em estúdio, tudo bem. A gente tem gravado de lapela aqui, inclusive, e eu tenho achado, tipo, eu acho um saco ter que posicionar o lapela, porque ser microfonista é uma coisa também que é bem específica, assim. Então, às vezes, a pessoa vem gravar aqui no estúdio, vem com uma alcinha aqui, não tem mais nada. Eu falo assim, puta merda, onde é que eu vou pendurar um lapela nessa senhora? Tipo, então, fica esse tipo... não, começa, tipo, ter que ter grampo, fazer maquiagem, ter que esconder o lapela igual seria no set. Então, a qualidade eu tento ver por último, assim. Primeiro, se a interpretação está ok, porque o que é mais importante é se a interpretação, nesse caso, de repetir o que ele fez, se matou na interpretação, geralmente vai estar perto. E aí, eu acho que o sync é uma coisa que hoje em dia é muito mais fácil de resolver, tipo, como é que é? Mexer uma sílaba para um lado, arrastar uma coisinha, um pitchzinho, uma coisa muito mais automatizada com as ferramentas que tem. Então, tipo, agora a Bruno, o Alan e o Bernardo podem fazer, tipo, o que eles recebem de mim, por exemplo, como eles avaliam. Bruna. Bom, então vamos lá. Eu acho que eu estou bem na linha do que o Sasso falou. Eu acho que também, primeiro, depende do motivo de você ter gravado aquela fala, se é um motivo técnico, se é um motivo de acréscimo de texto, ou se é um motivo de... Às vezes é pedido próprio da direção, que quer uma entonação diferente. Então, para cada falinha que a gente dubla, existe um motivo que pode ser diferente, e eu acho que isso que vai mandar. Quando é pedido de diretor por causa de entonação, não tem o que fazer. A qualidade pode não estar tão boa, o que é muito difícil, né? No estúdio de ADR é difícil a gente estar com uma qualidade ruim. Mas o sync pode não estar perfeito, mas se a entonação não for o que o diretor quer, é muito difícil ele aprovar, porque ele está procurando por alguma coisa, ele já está com esse objetivo na cabeça. Então, aí
as falas que a gente grava por motivos técnicos, é muito isso que o Sasso falou, do ator tentar se repetir, se imitar, tentar deixar o mais próximo do original possível, porque eu acho que conta também como entonação, mas o sync também é bem importante. O quanto melhor o ator for, mais fácil ainda fica o sync. É muito difícil o ator assim, se imitar e o sync não bater certinho. Então, e quando é um acréscimo, né, narrativo, também é uma questão, pode ser até pessoal do editor, ele vai ali apresentar alguma opção, mas normalmente acontece do diretor tentar procurar uma outra opção, ver, provavelmente o diretor já vai pedir entonações diferentes. Se o diretor não estiver acompanhando e o supervisor de ADR tiver que fazer esse papel, eu, por exemplo, já peço para ele fazer algumas entonações diferentes para ter as opções no final, né? Caso o diretor não goste de uma, temos mais uma. Então, eu acho que é muito disso. Primeiro, a gente tem que saber o porquê de estar sendo gravado, para daí a gente saber quais desses critérios a gente vai dar mais atenção, né? Acting é a essência do que a gente faz, assim, né? No fim das contas. Lógico que no ADR, dentro dos limites daquele... o set de filmagem tem demandas, o estúdio de ADR, uma sessão de ADR tem outras demandas, né? Tem um enquadramento ali de práticas e enfim, se você não sair como ator, né? Se você não sair completamente desse enquadramento de práticas, assim, acting é tudo, né? Então é isso, se é uma se é uma linha nova, demandada por direção, por produção, tudo mais, acting é tudo. Se é uma repetição de uma intenção que todo mundo já gosta, né? Que você só precisa fazer por conta de questões técnicas, acting é tudo. Então, para mim, regra número 1, acting é tudo. Então, a interpretação é a coisa mais importante que você tem, acho que desde a filmagem, né? Desde a escolha dos takes de imagem até, enfim, o final da cadeia, assim. É tudo sobre os atores, é tudo sobre isso, assim, né? Agora, sync é completamente relativo. Se você estiver a 10 metros de uma televisão, o sync é diferente do que se você estiver a 2 metros da televisão, né? Se você estiver no meio da sala de cinema, o sync é diferente de você estar no fundo ou de você estar na frente. Então, sync a gente sempre lida com ele assim, tenta cravar, beleza, né? Mede aqui no estúdio e tudo mais. Se tá calibradinho, mas a gente faz o sync. Basicamente é isso. Se tá próximo, o sync não é uma coisa que me preocupa 100% assim, porque depois você tem muitas técnicas para conseguir mexer isso com qualidade, assim. Para mim, uma coisa que me vem na cabeça sempre é que esticar sempre é muito mais difícil, pelo menos na minha experiência de editor, do que encurtar. Comprimir. Então, Com se certeza. o cara fez um pouquinho mais longo, para mim não é tanto problema. Se ele fez muito mais curto, começa a virar um problema, assim. Sem perder isso- a oportunidade do Bernardo responder, vocês usam mais nessa hora de editar e ajustar o ritmo, né? Casar as sílabas e tal. Os time stretch do Pro Tools, digamos assim, prefere tentar cortar e editar e fazer uns crossfadinho, Revoice Pro ou Revoice whatever. Qual é a técnica? Cara, eu uso que vocês tudo. usam? Tudo. Eu uso a Tudo que- confluência de Aham. tudo, assim. Porque que eu uso funcionar, o né? Revoice, às vezes ele me indica o caminho do timing. Só que o processamento dele não é legal. Aí eu vou lá e uso o Pitch in Time, que o processamento é maravilhoso. Às vezes eu vou lá e corto. Puta, não funciona nada disso, eu corto umas sílabas, boto mais ou menos no lugar. Enfim, o final é um consolidado parecido. Mas eu não sei nem, às vezes, muitas vezes, não sei nem que processo que eu passei, vou ter que... E cada take passa por tudo isso, assim, né? Então é uma coisa bem... O editorial disso é bem complexo, assim, é um Além do empilhamento de cleanup, né? processamentos muito sensível. E só para falar do último item, qualidade, qualidade, para mim, pelo menos, não significa hi-fi, assim, sabe? Não... Pelo contrário, para mim, qualidade no ADR talvez seja o segundo item na listinha dos 3 aí, da polêmica do Kiko. Acting
qualidade e sync por último, assim, porque acho que sync é a coisa que menos me preocupa. Mas a qualidade, na minha opinião, é o match, sabe? Se a qualidade... Qualidade para mim tem a ver com a textura do som direto que eu quero igualar, assim. E nisso eu coloco muito a coisa do uso dos microfones e da qualidade do estúdio também. Porque o estúdio precisa te proporcionar tanto vida acústica quanto morte acústica, por exemplo. O estúdio tem que me proporcionar essa versatilidade em termos acústicos para eu conseguir dar esse match na hora da gravação, né, tecnicamente. E também uma coisa que eu busco sempre é sempre tentar descobrir o que foi usado naquelas cenas em termos de microfone mesmo. E tentar dar um match usando, às vezes, até o mesmo microfone. Tipo, o cara que rodou uma cena com 50, um Sennheiser MKH50, é muito diferente do cara rodar uma cena com o MK41, por exemplo. O MK41 ele é muito versátil. Mas eu gosto muito, às vezes, de dar esse match com o equipamento. Nessa série que a gente tá fazendo com o Bernardo, a maioria dos lapelas, por exemplo, foram o Sunk em COS-11. A gente buscou usar o Sunk em todas as sessões, né, Bernardo? E Sim. isso ajuda muito, assim, porque você percebe que já num primeiro momento você consegue ter um match com a textura do direto, sabe? Então essa qualidade pra mim tem menos a ver com qualidade. Nossa, tá maravilhoso esse som. Audiófila, né? Exatamente. Mais a ver com ter uma correspondência com o direto. Exatamente. O termo qualidade aí continua valendo, né? Porque a qualidade de quanto aquilo vai funcionar, e aí é uma mistura, eu acho que sim, claro, de como foi gravado, mas 80% com a interpretação do ator, porque não adianta gravar muito bem e aí o cara vem num tom rouco e depois não tá rouco, né? Então, vem um pouco dessa qualidade, da continuidade, né? E de onde que você queria chegar. Acho que, enfim, o Alan e a Bruna já resumiram quase todo o assunto aí, nem vou me alongar muito, mas tem muito isso, né? Não sei se vocês têm mais sorte do que eu, mas às vezes, se é uma fala muito longa, raramente o ator faz, assim, idêntico, se você for ser muito criterioso com aqui respirou, aqui tem uma vogal alongada e tal, porque, claro, ele está preocupado com a interpretação, né? Deveria estar, né? E aí, cada vez menos os diretores estão acompanhando essas sessões com correria de série, 1000 episódios e tal. Então, o supervisor da DR tem que, exatamente como vocês falaram, assim, ser uma mistura de um diretor técnico da questão do sync, do respiração, vírgula, faltou um gaguejado e tal, com às vezes falar, olha, acho que é mais doce, você está agressivo, né? É uma cena romântica e tal, que às vezes o cara entra numa ali de preocupado com o sync, aí o resto vai embora, né? Então tem muito isso. E sobre a questão de edição, eu uso o plugin Pitch and Time, que é uma mistura disso com, enfim, edição do Pro Tools e tal. Ainda não entrei na coisa do Revoice dar o caminho. Conversei com o editor de ADR que fez o Narcos, um cara que ele é americano, mas ele fala espanhol também e tal. E ele também tinha essa coisa mais old school, né, de não usar muito plugin e tal. Claro que tem time stretch quando precisar. E ele falou uma coisa interessante, que ele botava no ouvido esquerdo original e no direito ADR, né? Enfim, eu não sei se alguém faz isso, mas eu nunca costumei fazer, né? Tem outras formas de comparar aqui, para ver, né? Se sai meio uníssono, assim, né? Enfim, até tem algum sentido, mas eu acho que ia ficar meio maluco. Se der um phasing bem no meio da tua cabeça, porque tá certo, né? Como os atores que gostam de fazer em cima, né? Tipo, deixa aí repetindo. Aí quando o cara acerta, você vê que vai chorus, né? Enfim, mas aí depois tem que ouvir. Para vocês, o Pro Tools tem aquele recurso do Elastic Audio, monofônico, polifônico. Eu já vi alguns editores usando ali, o cara vai lá, faz uma marca e daí para frente, tipo, vocês chegaram já, Warp, vocês né? usam isso, o Warp, vocês usam isso, aquele recurso do Pro Tools, não um plugin especificamente, mas aquele recurso do Elastic Audio ali. Eu uso, só que eu tenho o Xform, né, que é o plugin avançado do Pro Tools, né, eu tenho a licença dele, na verdade, não é um plugin, acho que tem o plugin, mas eu tenho a licença, né, então você vê lá o Xform embaixo, que o algoritmo teoricamente é melhor que o Elastic Audio que básico do Pro Tools. Mas eu não uso o ARP não, quando eu edito. Você bota no trim de time stretch, como a pista com o Elastic Audio, o time stretch ele é virtual, né? Ele não é, você não rendera o clipe, sabe? Você ajusta ali. Claro, você pode virar o view para usar o warp e tal.
Mas não sei se é melhor. Eu tenho experimentado recentemente, quando eu preciso afinar a dublagem, que não foi editado por mim, tentar ir na edição em menos negócio, porque eu acho que gera, às vezes, muito artefato, né? Você Sim. precisa comprimir muito ou esticar um tanto, assim, principalmente em S's, né? Alguns P's, essas coisas e tal. Que você principalmente tem- quando Metade do tem- tempo de edição de ADR é apertando o Command Z, né? A experimentação. outra metade é errando, então, né? Kiko, você tinha outra pergunta que você falou, eram duas, fez a Eu primeira. tinha, ainda ficando na coisa da arte ali, do fazer, né? Eu gosto de pensar nos microfones como lentes, né? E assim, as lentes têm suas características próprias e, além disso, dependendo de como a gente se posiciona na frente da lente, a gente vai ter um resultado diferente. Eu gosto de usar esse paralelo da lente porque, para quem é leigo, meio que brilha o olho porque as pessoas entendem. Eu dou aula numa faculdade de publicidade, por exemplo, né? Eu dou disciplina de áudio para aluno de publicidade. E o pessoal não pensa muito, é um microfone. Aí eu digo, vocês já pensaram que o microfone é uma lente? Aí eu vou lá e começo a brincar de proximidade, essas coisas. Então eu queria perguntar para vocês, se vocês utilizam esse jogo da posição em relação ao microfone para emular os enquadramentos. Ou, por exemplo, se alguém está de costas no quadro, eu tenho a câmera aqui e tem uma pessoa lavando louça de costas para a câmera, ou alguém fazendo alguma coisa de costas. Vocês chegam a, por exemplo, gravar alguém de costas para o microfone? Ou se alguém fala por trás de uma porta, botar a pessoa atrás da porta e o microfone virado para a porta? Esse tipo de recurso mais analógico, vocês usam ou vocês gostam de gravar limpo e depois fazer um processamento na mix? Quando são figurantes ou coisas bem pontuais, assim, que não são os atores principais, eu já usei aqui, de tipo, precisa gravar a dona não sei o que tá fazendo ali atrás da porta. Mas se é um ator, um protagonista, eu sempre gravei, tipo, mesmo que tenha gravado dessa forma, grava limpinho depois, e aí na mixagem, o mixador com o diretor, vai que o cara não quer pôr atrás da porta, quer mais definição. Porque quando você já faz você já imprime essa cor no som, para tirar depois é difícil. Lógico que para sujar e deixar ruim é difícil também, mas é mais fácil do que você deixar ele bom, o ruim fica bom. Então, a gente já fez coisas assim, mas no geral a gente tenta gravar no eixo bonitinho, só coisas muito pontuais. Alguém mais? Vai, Bruna. Vai, Bruna? Às Não, vezes é isso. eu acho que a Bruna vai falar e fica esperando. Não, é isso mesmo que o Sasso falou. Eu, pelo menos, tenho essa experiência de quando é um ator principal, importante, assim, que aparece bastante, é muito mais fácil você gravar limpinho para depois ter que sujar do que o contrário. Mas também nada impede de, às vezes, a postura do ator, a distância do microfone, não precisa estar atrás da porta, mas se ele precisa projetar, ou se é realmente uma cena em que ele está gritando, enfim, dependendo da característica, essa distância do microfone faz toda a diferença. Ou até teve uma série que a gente trabalhou, né, que eu e o Alan trabalhamos juntos, a atriz estava deitada. Deitou aqui na sala, ela, aqui. Deitou aqui, e vai ficou um chaveiro. resultado super legal. Então, tem algumas coisas que a gente consegue fazer e o resultado fica ótimo, e não significa que a gente teve que, assim, sujar, né, aquela gravação. Mas só, às vezes, do próprio corporal do ator já ajuda muito, sim, em relação ao microfone. Essa coisa do corpo do ator devia ser mais levada em consideração, eu acho, né? Porque muda o timbre de voz, assim, né? Total. O cara tá deitado moribundo na cama, ele vai estar em pé, sem falar toda a questão do time, do que na cena, toda a construção que teve com o diretor ali, o processo e tal. Uhum. O cara vem 6 meses depois. Agora estamos fazendo filmes 2 anos atrás, por causa da pandemia, por causa do fundo setorial, não sei o que. Então, você imagina um deslocamento na cabeça da galera, é complicado, né? Essa coisa do corpo foi legal você falar, Bruna, porque eu acho que é uma coisa que a gente devia levar mais em consideração, né? Ter mais espaço pro ator. Então, pô, cara, senta aí, vamos fazer essa fala sentado aí, porque você tá sentado, né? Porque eu acho que isso influencia na nossa voz, né? A voz tá mais no peito, mas isso aqui, o corpo tá mais relaxado. Com certeza. Toda essa... Não, e você falou um negócio coisa. crucial agora, Kutz, que, enfim, gancho, né? Dá mais espaço pro ator. É tudo sobre o acting. Digo, tudo que a gente faz é sobre o acting. O ator é o nosso grande objeto, assim. Ele tá lá,
o respeito, ele é o nosso... Ele é tudo pra gente, a gente só tem ele. Ele tá na no fim frente das da contas. câmera. É ele que tá na frente da câmera. É, pô. lógico. E assim, o que eu acho louco, assim, que, né, fazendo aquele gancho inicial lá com a dublagem. As cabines de dublagem, elas são o mais secas possíveis. Sempre foram o mais secas possíveis. E esse era um mercado que a gente tinha aqui no Brasil muito forte, que ainda existe, muito forte. É um mercado muito maior, né? É um mercado de som muito maior do que o mercado de produção de produtos originais brasileiros em português, né? No fim das contas, porque, enfim, todos os produtos do mundo vindo para cá tendo que dublar em português. Então isso é um negócio, né? Porque as pessoas... Tem gente que prefere muito mais dublado. Então as cabines, elas tradicionalmente eram sempre muito pequenas. Desde a Alamo lá, as salinhas eram minúsculas. Então a gente meio que se acostumou com as pessoas que gravavam ADR, os diretores de dublagem, então, isso não era uma questão, assim, a questão da acústica, a questão... Então a gente sempre gravou ADR nos espacinhos desse tamanho. Primeira vez que eu fui para Los Angeles, eu entrei lá no Formosa... Primeira, sei lá, que eu fui num estúdio ADR em Los Angeles, fui no estúdio da Fox. O estúdio da Fox... Era do tamanho de uma... Sabe aquelas lojas do Ceasa aqui de São Paulo, aqueles galpões de flores? Era um negócio maior do que aquilo. E eu não entendi por quê. Eu falei, não é possível, isso aqui é esbanjamento. Estão esbanjando dinheiro aqui, não é possível. Mas é justamente isso, é dar o espaço pro ator. Então, se você tem uma cena de... que precisa de deixa, que são, sei lá, 3 atores fazendo uma cena... Quando você tem espaço, você abre um mundo de possibilidades. Você pode colocar o cara deitado, ele pode correr, você pode botar um operador de boom, ele pode dar cambalhota falando, ele pode fazer o que ele quiser, deitar, dar pirueta, dar mortal, enfim. Isso tudo muda o corpo dele, muda o jeito como ele, né, projeta, enfim, tudo. E aqui, como que você faz o ator sentir tudo isso numa cabine que o cara tá lá fechado 1,5 por 1,5? Você manda o problema pro mixador. Então você grava seco e fala, mixador, ó, se vira isso. Aí foi o que deu pra fazer com o cara em E pé afeta a parado. performance também, né? Afeta a performance, Não só com certeza. É. Então a dublagem Não, pra gente era uma coisa muito difícil também, porque a gente fazia nesses espaços. Agora a gente acho que tá começando a abrir um pouco mais esses espaços, assim, abrir fisicamente mesmo. Precisa gravar vozerio cada vez mais, né? Também. Exatamente, Uhum. exatamente. Não, E daí a gente os vai estúdios- entendendo essas coisas. O que eu acho assim é que vai... acho que o ator vai se acostumando a se soltar mais, assim, sabe? E isso vai afetando muito O bom humor dele. o humor Eu tô dele vendo- também. eu E tô a maneira vendo como ele do- se diverte fazendo aquilo, né? Eu tô vendo os olhos do Daniel brilhando ali, ele vai tirar aquelas Não, poltronas não, de porque trás quando da o estúdio- Icon ali, assim, Não. vai projetar na tela grande, vai ficar na Icon, eu já Isso. tô atrás ali, correndo, pulando, vendo grande. Pô, Não, é Daniel, que o que acontece é que quando o estúdio Claro. acaba ficando grande, a gente não precisa mais ficar restrito a eu tenho um microfone de cápsula grande, aí a gente vai lá, sempre tá gravando ele hipercardioide ou cardioide, aquela, tipo... E aí quando você tem uma sala grande, você consegue mudar as figuras do microfone, tipo, a resposta dos microfones muda completamente. Então, tipo, você não corre o risco do cara dar um berro lá e parecer que ele está numa sala. Tipo, o cara tem todo um espaço de ar ali que a voz não vai direto na cápsula e vai saturar ali o microfone. Então, Tem tipo, um truque que no Formosa, no aquário, assim, ó, eles botam um microfone assim, ó, que tá sempre gravando. Porque é o espaço mais reflexivo do estúdio. Uhum. Então, quando você quer ter a perspectiva, você simplesmente pega ali, geralmente é um 87 que eles metem lá, porque é o diafragma mais largão, que vai estar muito longe do ator. E isso funciona super bem para espacialização, por exemplo. Até para dar um blend com o direto, né? Como o Foley às vezes faz, né? Também, o cara vai se afastando e tal. Às vezes o próprio na gravação mesmo já grava. já faz né? um plano. Na França eu já vi isso fazendo, né? 2 microfones e tal. Mas aí eu queria só puxar um assunto que aí aproveita e emenda com a imagem que eu mandei aí para dar um share screen, que a gente passou por uma experiência de um projeto recentemente, e isso está sendo cada vez mais comum, assim, não sei, se os sets estão cada vez mais corridos, os roteiros e tal, então a gente tem experimentado cada vez mais projetos em que tem mais ADR por pedidos de textos novos do que por problema de som direto, né? Assim, às vezes o som direto tá todo ruim, como é a nossa vida, mas a gente vai lá e dá um jeito e tal, e depois eles acham que não, foi tudo ótimo e tal, ninguém sabe o sofrimento que é, mas teve um projeto que a gente fez agora que era assim, de 30 em 30 segundos, entrava uma coisa escrita na tela de alguém falando fora de quadro ou de costas, não sei o quê,
uma quantidade louca, assim, e isso, assim, ninguém comenta antes e tal, uma coisa que é uma surpresa, né? Então, cada vez mais difícil estimar isso antes de ver o projeto e tal, e quando chega, nossa, tem 20 pessoas para dublar falas novas e tal, e às vezes essas falas vêm com guias, né? Nem que seja pedir para o ator gravar por WhatsApp para ver, e nesse projeto nem isso tinha, era só vir um negócio escrito na tela, piscava, não sei o quê, então não tinha nem ideia se aquilo cabia nos tempos certos, né? Então, assim, eu comecei a gente pensou aqui, eu, Tomás, né, o meu sócio, que na Aura, a gente sentou e falou, não, olha, isso tem que ser uma exigência, assim, tem que vir pelo menos com guias, porque senão depois vai gerar mudança de corte, porque viu que não coube o negócio, ou não vem diretor na Informação. sessão de... não vem diretor na sessão de ADR, e a gente não tem nenhuma referência para o ator ouvir e repetir qual que é a interpretação, é feliz, é triste, né? Então, assim, é totalmente abstrata a coisa, né? E aí, junto com isso, tem essa parte não só que o Kutz falou bem, né, de tato com o ator, do supervisor de ADR, que é uma coisa que a produção às vezes não quer se preocupar, né? Então, sendo assim, exige também um grande nível de organização com Ed Kill, de fazer, né, cada fala, aonde está. E a imagem que eu mandei aí para dar um share é uma coisa que a gente criou aqui, que é um mapa de ADR para série, né, que diferente de longas, são muitos episódios aí que ator vai gravar qual. Então tem esse é um Excel que a gente coloca na nuvem, a produção tem acesso também para poder inserir, né? Então, enfim, não sei se dá para ler, mas tem uma legendazinha aí embaixo, né? Aí dá para ver, né? Se você for para a esquerda, né? O personagem, botei aí João, Maria e tal, os episódios, né? E então o que é vermelho é que precisa ser gravado, né? Laranja, avaliar. Então, às vezes esse laranja pode ser inserido até pela própria produção, uma dúvida que eles têm, de uma coisa que eles acham que o som está ruim, eles não sabem se dá para limpar ou não, né? Ou primeiro editor de diálogo, mais assistente, pode já botar isso, né? Então, uma coisa para chamar a atenção, né? O verde são falas, às vezes muito curtas, tipo um tchau no fundo, que às vezes o ator pode fazer pelo celular mesmo, no Cipro Studio, para fazer um tchau longe. Aí a gente manda um PDFzinho com algumas dicas, né, de não gravar pelo WhatsApp, usa aplicativo tal, grava com guarda-roupa, esse tipo de coisa. O Kiko pode até falar melhor, porque eu sei que ele grava muito on the road e tal, e fica super bom. Aí tem coisas em cinza riscados que já foram gravados, e aqui algumas siglas, por exemplo, a DRS é por causa de som direto, NL New Line, né, quando tem uma fala nova, uma mudança de texto, e VC, que era o caso desse projeto aí em específico, que tinha muita coisa de mudança de sotaque, né? É um projeto que foi filmado fora do Brasil, então tinha figurantes que não eram brasileiros e o sotaque saía meio portunhol, e depois tinha que trocar a voz, então tinha que ter esse controle também, né? Então, para isso tem uma tabela aí na direita separada, porque da esquerda são atores principais, na direita tem, né, às vezes, sei lá, um figurante que aparece em um episódio e não vale ele estar na mesma quadro, ocupando um espaço do elenco principal, né? E tem o rosa, que é o pick-up line, que às vezes insere, né? No caso dessa, a gente estava dublando antes do Picture Lock, então às vezes surgia uma coisa nova, ou ainda não tinha revisado o diálogo totalmente, surgiu uma coisa nova para fazer. Então é um ator que já gravou para esse episódio, mas surgiu alguma coisa nova. Então, assim, só para ter uma ideia também da organização que é importante ter, porque numa dessa, né, esquece de gravar alguém, e a gente tem que ficar em cima, ó, fulano tem que gravar ainda, tem que agendar estúdio, então a gente acaba fazendo uma parte de finalização também, que se não fizer, as coisas não acontecem, né? Eu queria pontuar, foi legal trazer esse exemplo desse filme que se tinha muito. Eu acabei tô passando por isso. Esse filme que eu estou fazendo também tem um monte de falas inseridas no meio, porque houve um problema com os grupos de estudo, né? Os grupos de Fox Groups, que não entendiam alguma coisa da história. Então começaram a inserir várias pequenas falas, mas assim, teve um cuidado aqui de. E uma coisa que eu percebo no outro filme que eu fiz para streaming também, umas falas novas, às vezes o texto vem muito duro, né? O pessoal escreve, e a gente teve o cuidado, os diretores tiveram esse cuidado, da liberdade de deixar os atores ali, ó, a ideia é essa. Mas fala como você achar melhor, troca palavras, vamos tentar só manter o sentido da coisa, assim. Então, assim, a dublagem essa dublagem criativa, né? Novas linhas, new lines,
ela precisa ser criativa, né? Você precisa... às vezes o cara tem que botar na boca do personagem, tem que trazer uma gíria que o roteirista não pensou, quem escreveu não pensou, quer dizer... Então, é um trabalho assim, muito de É legal você criação, falar né? isso, que às vezes tem que voltar, na minha opinião, em alguns projetos, precisa voltar para o montador, para ele, assim, se tiver tempo, obviamente, já acabou a montagem do projeto. Mas às vezes é uma quantidade de bruto tão grande, de coisas tão diferentes, tão abertas a ações, que assim, tem que ir para a montagem, e o montador, você está com o diretor, escolher até ver se cabe no plano e tal, porque senão tem isso, né? Fala nova, não tem uma referência, diretor não acompanha a gravação, aí vai ouvir na mix e não era bem isso, né? Então, Tempo não digo nem take. assim de aprovar, de voltar para montagem, mas é complicado, né? O tempo de E sabe aprovar isso também, que. às vezes não tem, né? Alan, antes de você falar, só um minuto, que eu queria até tocar num assunto que você pode incluir, que é uma parte mais técnica, que é essa coisa dos microfones, né, do casamento, porque eu há muito tempo gravo com 87, tive excelentes resultados muitas vezes e tal, e fiz uma dublagem para um cliente gringo que exigiu o CMIT e o DPA. E aí, por acaso, eu vinha comprando o DPA e gravando assim pro cara, gostei do som do DPA que a gente usou, eu já tinha comprado DPA para coisa de gravação de carro, aquelas coisas, né? DPA lapela, você fala. DPA lapela, 4061. Eu comprei o 4061, que é igual ao 4060, que é o que o cara tava pedindo, só que ele aguenta mais pressão, né? E você falou de casar, né? O cliente gringo fazia questão do CMIT, falou, tem que ter, porque teve uma hora que foram negociar. E aí é onde eu quero chegar, que é a questão de preço, não só a questão técnica, a questão de preço. O gringo queria negociar a segunda vez. Pô, dá pra gente baixar um pouco o preço? Eu falei, olha, se você tirar o CMIT, eu tenho Neumann, tenho 3 Neumann diferentes lá no estúdio, 87, 81 e 184. E como chegou o DPA da segunda vez, eu te boto o DPA no negócio. Faça cortesia, porque você tá voltando. Você falou que vai atrás dos microfones, né? Tenta casar. É viável isso no Brasil? No fundo, a pergunta é essa. Assim, dá pra cobrar por isso? Você absorve o preço porque acha que o resultado é melhor? Porque assim, eu não vejo como muito viável. Eu gostaria, às vezes, de pesquisar mais qual o seu shotgun, mas eu não vejo como viável, né, no orçamento de pós-produção, ficar alugando o microfone, mesmo dos camaradas de som direto, assim, que podem ser muito generosos às vezes. É porque sabe que eu vejo viabilidade quando, por exemplo, tá tudo concentrado no. Vamos dizer, essas sessões que a gente fez juntos aqui, eu, Bruna, Dani, para um projeto nesse ano aqui, que inclusive está sendo lançado agora, acho que poderia até falar o título, mas tudo bem. A gente. Não me lembro nem se a gente fez isso ou não nesse projeto, mas. Mas, por exemplo, quando você consegue juntar, sei lá, 8 atores num dia, o microfone às vezes se aluga por diária, sabe? Então é muito mais viável, às vezes, vai acrescentar um valor que não é nem um valor de hora de estúdio, às vezes. Então é viável. O problema é quando você fica picando, né? Vem um ator num dia, outro ator no outro, outro ator no outro, outro ator no outro. Quando a sessão vai evoluindo para isso, você tem que meio que adotar um microfone mais versátil possível, que eu acho que até o gringo tinha razão, que eles adoram o Schweppes por causa disso, né? Ele não tem uma interação com a sala tão grande. Como que diria, a transição do eixo dele, ele é um pouco mais... Eu trabalhei com som direto bastante tempo antes de trabalhar com edição, então peguei um pouco das canchas dos microfones e tal. E essa coisa do Schweppes era muito confortável você trabalhar como microfonista. Eu fiz microfone para um monte de técnico de São Paulo aqui por uns anos. Porque você consegue perder um pouquinho o eixo assim, sem prejudicar muito, sem perder tanta alta do microfone, sabe? Quando você está com 416, por exemplo, é um inferno, porque se você fizer cara, tipo 5 graus de diferença, rotacionar um pouquinho, você já perdeu o eixo, já perdeu o agudo, já é um... E o Schweppes não, todos os microfones do Schweppes são conhecidos por isso, sim. Então acaba adotando um só. Mas eu já fiz esse esquema, quando eu consigo concentrar todo mundo, geralmente, por exemplo, o Jorge Saldanha, ele é um cara que usava muito 50 na época que a gente fez o Pico da Neblina temporada 1, por exemplo. E basicamente era o microfone de internas dele, sabe? Ele não tinha também, o técnico de som também não tem uma gama de, pelo menos aqui na nossa realidade, uma gama de microfones, né? Pô, vou usar nessa cena um 50, na outra um 41, a outra, sei lá, um 40. Então, você consegue ali com um lapela e um... Geralmente ele usa as mesmas cápsulas, então quem usa Sanken só usa Sanken.
Quem usa DPA, só usa DPA. É difícil o cara fazer um blend Sunken com DPA, sabe? Então, nesse caso do Pico da Neblina, eu consegui gravar praticamente todas as internas do Pico da Neblina com um 50. E a gente concentrando nessas sessões longas de 8 é difícil, mas 6 horas de gravação, que acho que é o máximo que todo mundo consegue suportar, assim, sem começar a ficar muito exausto, é adotar um microfone só e seguir, assim, sabe? Em todos os outros casos, geralmente meu microfone go-to, assim, de estúdio é o Schweppes MK41, que é um shotgun curto, que não tem tubo de interferência, né? O Semit tem um tubo de interferência. O que, Eles teoricamente, têm um pro curto interna... agora, né? O Semit lançou um curto, tem uma versão curta. tá, que é curtinho. Mas a gente usou o grande. O grande. Mas tem um pequenininho agora. Mas mesmo assim, o grande é mais legal do que o 416, por exemplo, né? Porque ele ainda tem essa tolerância, assim, ao eixo. Mas quando você vai para os curtos sem tubo de interferência, você consegue um pouco mais ainda de tolerância, vem um pouquinho mais de grave, uma coisinha um pouquinho mais... É bonito. O 416 é uma bonito. coisa que soa muito bem quando está no eixo, né? Sair um pouquinho já... Então, até para o próprio ator, às vezes poder ficar, né, mais livre e tal. Realmente eu tenho tido essa experiência com Schweppes ultimamente, tenho gostado mais. Senão o cara tem que ficar travadinho aqui assim, né? Não pode parar de falar. Dá uma direção pro cara, não mexe Cimenta muito, o pé. Cimenta o pé do ator aí. E sabe uma coisa que eu ia falar, que a gente sempre fica reclamando, né, de tipo, putz, produção não fez direito, não sei o quê, blá, blá. Eu queria também fazer reconhecer aqui um mérito, que é justamente desse trabalho que eu tô falando, que talvez a gente esteja juntos no ano que vem, eu e a Bruna, que é essa coisa da plataforma de streaming, que nesse caso é a Netflix, que eu acho que tá puxando bastante a régua, assim, sabe, para tentar inovar, tentar fazer coisas que a gente não está acostumado a fazer aqui no Brasil, tal. A gente se depara com muitas questões ainda das produções, né? Fica batendo cabeça, conversando com todo mundo para tentar melhorar, tal. Mas isso foi um mérito que assim, uma proposta deles que eu achei incrível, assim, que veio de uma reunião pós-morte de projeto, que eles adotaram. Eles falaram, pô, isso pode ser muito legal. Porque vocês estavam falando aí, né, que as linhas adicionadas, muitas vezes elas têm influência na montagem também. E eles tiveram a ideia de entrar com o ADR Supervisor já no Director's Cut. E esse ADR Supervisor ser o responsável, inclusive, pelas gravações offline. Então, por exemplo, como que acontece hoje, né? O montador do episódio 1 é um cara, o montador do episódio 2 é outro, do 3 é outro. E tem 3 assistentes no projeto. O montador fala, preciso dessa linha aqui do personagem tal. Só que o montador é um cara de estúdio, né? Ele fica vendo imagem, ele não pensa, ele não tem muita noção, assim, de timing, de acting, O cara grava no celular dele, assim, uma linha que ele tem que falar assim pra um cara que é mano, sei lá, por exemplo. Sabe, que o cara que vai falar com a língua, assim, linguagem quebrada, texto todo jogado. O cara, por favor, irmão, não sei o que, não sei o que. Então, isso não funciona, porque o tempo vai ser mais alongado, ele monta a sequência no timing errado, isso vai perpetuando, chega no locked, aí você vai constatar que você tem um problema, tipo, pô, essa sequência aqui, quando o ator gravou, ficou a metade da duração do texto. Não dá para dar lock em nada guia. com voz de montador, isso é realmente... Mas a gente que trabalha com a DR, a gente tá muito acostumado inclusive a se gravar, às vezes, para fazer uns caquinhos, meter umas coisas lá, eu pego o microfone, abro aqui o microfone, sabe, mesmo microfone baratinho aqui, Newer, ó, $30. E a gente grava e faz funcionar, mete lá. Então pra gente é muito mais fácil, é rápido de fazer isso. Então eles estão com essa ideia da gente entrar no Director's Cut, ficar meio que à disposição, tipo, todas as linhas que os montadores precisarem virem pra gente como demanda, e a gente montar uma equipezinha que vai depois administrando todas essas linhas, fazendo um mapa parecido com o que o Bernardo mostrou agora pra gente, mas tipo, antecipando linhas possíveis e tomando conta da responsabilidade do ADR, assim, sabe? Desde o começo desse processo. Eu acho que vai ser muito interessante se rolar de fato. É uma coisa que onera a produção, com certeza, mas que, pô, sendo proposta deles, me vem um conforto, assim, sabe? Tipo, pô, os caras estão preocupados, entendem o valor disso, e vai ser muito legal se der certo, sabe? E uma Então, coisa que eles têm que fazer Netflix também, concordo, uma coisa que eles precisam fazer também, esse é um mapa de episódio-ator, né? É uma coisa mais geral de um panorama do que tem para ser feito, quem que já fez e tal. Mas quando tem muita dessa coisa de linhas novas, pedidos da produção, que não são pedidos nossos, né? Muitas vezes eles não enviam nenhum tipo de documento, nenhum tipo de organização, com timecode, com nada. Então, às vezes, a gente tem que ficar catando
né? Coisa escrita na tela com fundo branco, quem não viu, então é uma coisa também que é importante exigir, olha, junto com a saída do material tem que vir um documento com o que foi inserido, né, na montagem, né, que falas a serem gravadas que vocês já sabem, por que a gente tem que ficar Nossa. catando plano a plano, né? Com Claro que certeza. depois a gente vai agregar isso aos nossos pedidos, né? Mas porque senão fica essa zona cinzenta de quem que é o responsável por isso, mas se eles já inseriram isso na timeline, não tem porquê isso não está organizado, né? Pelo menos para as new lines, né? Exatamente. Isso com certeza. Às já vezes vem escrito na aconteceu. tela, mudar entonação para mais triste, quer dizer, não é nem o new line, mas você tem que Aham. organizar. Desculpa, Bruno. Não, e já aconteceu. Não, é isso, eu ia só acrescentar que já aconteceu de assim, a gente tem um corte, tem ali na imagem a fala ser adicionada. E a gente recebe um novo corte que não tem mais essa linha na imagem. E aí a gente acaba perdendo, que se não tiver uma lista bem organizadinha, pode se perder. E vai perceber isso lá no final, porque é uma fala em off, que você não vê que está acontecendo, né? E a gente precisava daquela informação por escrito mesmo, e só na imagem, realmente, eu acho que fica muito... A gente muito pede um aderido, guia assim, também, né? né? Um Exato, stand com certeza. só do que está sendo acrescentado. Às vezes não E tem acho- guia, né? Às vezes é um escrito Uhum. só. E Tem uma acho que o coisa, maior os finalizadores... pânico- Desculpa, Kiko. Acho que o maior pânico de quem está supervisionando, produzindo ou organizando o ADR, especialmente quando tem elenco grande, assim, gente importante, gente cara, é gravar tudo e esquecer uma ou duas falas, né, gente? Nossa. É o pânico, né? Bom, eu preciso trazer, sei lá, o Wagner Moura, preciso trazer sei lá quem. Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro, esqueci uma fala. É a morte, né? Até porque eles têm limite de sessões por contrato, né? Atualmente, pelo menos acho que antigamente com fundo setorial, às vezes até com a Ancine até passava, né? Os projetos mais que eram de grande incentivado, não me lembro de ter isso no contrato tão bem especificado como é hoje. Tipo, o cara só pode no máximo 2 vezes, depois especifica cachê do cara, não sei o quê, dependendo né, do calibre do ator, assim, do É isso que o valor Kiko do falou, passe. realmente é um pânico, e cada vez mais a gente é forçado a situações de soltar a lista de ADR mais cedo possível e começa a gerar esses riscos, né? Então, uma coisa que aconteceu comigo era ator tal que mora em Miami, por acaso vai estar aqui daqui a uma semana. Tipo, eu tinha acabado de chegar o corte. Então, assim, vamos editar só as cenas do cara, sabe? Aí o processo começa a virar uma loucura, né? Já passei por isso. Isso é muito coisa de série um pouco, assim, né? Nos filmes é mais difícil, mas eu passei por isso. Caraca, de repente você tá no meio do primeiro, do segundo episódio, você tem que ir lá pro sexto, sétimo, oitavo, chega os fragmentos, aconteceu muito isso. Chega fragmentos dos episódios que não terminaram de montar ainda, mas é por isso que a atriz vai viajar, vai sair do mapa por antes aí, e aí tenta gravar já umas coisas, assim, é muito, muito caótico. Eu não sei se isso precisa ser sempre assim, ou se é um... E aí uma coisa que eu vou fazer um comentário, pode ser um papo acho que é um papo para outro, mas assim, a narrativa aqui sentado ouvindo vocês falando, principalmente Alan e Bernardo, é de um cenário cada vez mais atrofiado, é a única palavra na cabeça, mais corrido, mais caótico, sabe assim, em vez dos projetos terem um pouco mais de tempo para ter uma qualidade técnica artística, não, tem que ficar se desdobrando em muitos para dar conta de cronogramas enlouquecidos, assim, né? Então, E a produção... o caminho disso é lembrando que a gente não tem o organização, né? IATSE aqui, né? Lembrando que a gente não tem IATSE aqui para quando tiver todo mundo falando 18 horas por E dia. às vezes a própria produção que se coloca nessa situação, porque ela fala, não, a gente não pode gastar muito com dublagem, mas aí quer que duble sem picture lock, né? Então, eles mesmos se colocam, às vezes, nesses riscos, né? Por mim, fazia o pré-diálogo, depois ela vai dublar só isso aqui, mas aí, a agenda do ator, o cronograma, né? Então, a gente entende, a gente se adapta, né? Mas, enfim, o ideal cada vez acontece menos. Né? Mas é legal emendar uma... Desculpa aí, Dani. Não, fala aí, depois eu faço uma pergunta. É legal emendar essa história até no que a gente tem discutido em termos de... na 3PS direto, né? Em termos de contrato, de como que a gente se resguarda, porque é isso, né? Às vezes você tá num dia tranquilo de trabalho, tipo, editando, ou, sei lá, assistindo, cuidando das suas responsabilidades diárias ali
naquele ritmo automático e chega um pedido desse, né? Tipo, pelo amor de Deus, o cara tá lá, me salva. Aí você, no susto, você não sabe nem, aí você começa a virar madrugada. Aí você começa, tipo, falar todo mundo, começa a editar, tipo, né? E você fala, o que eu tô fazendo? Como que a gente se protege disso, né? A gente acabou de sair de uma live da Olivieri. E é uma coisa muito engraçada que cada vez mais esses processos, a palavra, eu acho que para salvar todo mundo dessas questões, assim, é organização. Porque a gente precisa organizar todo o pequeno processo dentro dessa cadeia aí. E é uma coisa que é nossa, e geralmente, como são demandas que vêm pra gente, a demanda simplesmente surge lá em cima. Tipo... Precisa de mais gente, né? A gente não está Você precisa de acostumado mais com equipes gente. tão setorizadas. Tipo, até hoje não tem Exatamente. music editor nas séries, né? Por exemplo. Quanto mais ADR, né? Uma coisa que não acontecia antigamente era de por exemplo, eu tô trabalhando, às vezes, com 4 estúdios diferentes. Isso eu acho mó legal, porque isso denota e cada um com uma organização diferente. Se todos tivessem mais ou menos a mesma, e a gente, ao longo dos anos, conseguisse, via associação também, né? Padronizar. Bater algumas práticas, sabe? Tipo, todo mundo adota a mesma prática. Eu acho que facilitaria muita coisa. Mas eu acho muito legal, porque a gente não tem gente suficiente, é um mercado em pura ascensão, assim. E um depende do outro, a gente vai também desenvolvendo umas relações de colaboração, assim, que são muito construtivas, assim, sabe, para o mercado. A demanda estruturando não muito está legal. acompanhando a mão de obra, né? Exatamente. Mão de obra não tá E a acompanhando. qualidade também, a gente está falando dos streams levando a qualidade, mas infelizmente, né, os streams, quando vieram para o Brasil, eles não trouxeram muito know-how nem pessoal, então ainda são as mesmas produtoras, os mesmos finalizadores, então varia muito de projeto para projeto, né? A gente tem projetos que não, tudo que precisa dublar, o cara entende, vamos fazer e tal. E outro dia eu estava num projeto que não era assim pequeno, era um streaming grande, e a produtora não queria dublar o ator no Uruguai porque lá é em dólar, então faz pelo celular, tipo. E aí não, mas isso aqui não dá para fazer pelo celular, então você tem que às vezes entrar em umas discussões loucas assim, que não é assim o documentário sem grana, né? Então ainda às vezes a gente ainda esbarra com isso dependendo do projeto. Aí depois você vai fazer um outro projeto para a mesma plataforma e é tudo diferente, legal e tal. Então ainda não tem nenhum tipo de padrão, né? A gente que tem que rebolar. Acho que Eu queria fazer uma... Opa, vai lá, só para dar uma complementação à coisa que o Alan falou sobre a organização, eu acho que junto com isso, vindo mais conhecimento do mercado acerca das coisas que a gente faz, ajuda também, né? Então, organizar e conhecer a realidade do nosso trabalho cada vez mais, né? Esse caso que o Bernardo falou sobre o celular, nenhum de nós aqui está surpreso com isso. É absurdo, mas a gente ouve isso e fala, tá bom, eu já ouvi alguma coisa parecida. É foda, né? Então, assim... o ator que está no interior de Minas, né? Tem uma fala, vai fazer como, né? Eu lembrei de um caos agora que eu vou contar, porque tem a ver com dublagem. É engraçado. Eu não sei se todos viram Bacurau. Aí a gente está lá trabalhando para editar o segundo filme, eu viro pro Kleber e falo... Kleber, a gente precisa dublar uma fala do Udo Kier, né? Que já é coroa, acho que mora em Phoenix, no Arizona, assim, não era... Aí ele vira e fala para mim a fala exatamente, ele diz a linha do ator, né? Exatamente. Aí eu falo, é essa. Nunca reparei. Não, imagina. É muito engraçado, eu conto isso pra todo mundo, e ele sabe que eu conto isso, assim. E acabou que a gente não dublou, e aí, no caso, o Cyril Holtz fez um milagre, assim, no negócio e tal. Mas, olha aqui o novo visitante. Filhinho, agora eu não posso falar. Eu queria fazer uma pergunta para os meus novos colegas, que é uma situação que vira e mexe acontece, pelo menos comigo aqui. Quantas vezes vocês estão lá no processo da gravação, da ADR, e o diretor, ele é um cara que atrapalha, ele não ajuda, ou porque ele não entende o processo, ou porque ele tem uma visão diferente, ou porque quando a gente quer tentar estabelecer um método de gravação mais eficiente, ele fala, não, eu quero fazer de outra forma. Quantas vezes vocês se depararam com essa situação? Sessão encerrada, pessoal, preciso sair. Isso, não vou conseguir 10 responder essa pergunta.
Eu passei esses dias, tipo, diretor bom, assim, aqueles famosos, aí, puta, aí você fala assim, puta, se eu tivesse só eu e o ator, já tinha acabado, e a gente tá aqui gastando dinheiro da produção, puxa vida. Não sei, vocês passaram muito por isso? Posso começar? Que eu realmente preciso sair em 10, mas Tá. E, assim, eu passei por uma situação engraçada agora nessa série, que tem atores de vários países e tal, e tem atores que estão fazendo outras nacionalidades, né? Então, é um ator português de Portugal fazendo brasileiro, tem ator suíço que faz um inglês. Então, os atores estão indo com coaches de sotaque para o estúdio, ou às vezes é remoto, né? E aí, segunda-feira agora, eu dublei um ator que era suíço, e ele falava alemão e tal, mas ele estava falando inglês, né? Até porque se não fosse isso eu não conseguiria nem supervisionar a sessão, é só porque era inglês, então beleza. E ele tinha uma coach britânica e a mulher ficava na sala, na cabine colada nele, sussurrando umas coisas, às vezes vazava no take, assim, é uma loucura. E assim, quem que sou eu para chegar e falar, não, tá atrapalhando, né? Tipo, então foi uma situação engraçada. Mas assim, com relação a diretores, curiosamente, cada vez menos os diretores têm, né, estado na sessão de ADR. Eu, pessoalmente, nunca tive nenhuma situação do diretor atrapalhar, a não ser quando o diretor fala, não, para mim já tá bom, e o ator também fala, mas você não, acha que ainda não tem o take, e né, nesses casos é complicado. Tipo, o ator, pô, essa foi a boa, o diretor também gostou, mas você sabe que o sync, né, você, claro, você negocia e tal, mas às vezes dependendo do volume de coisas, né, e teve uma situação engraçada que eu posso até falar, isso já tem muito tempo, eu estava fazendo o filme do Rui Guerra, e ele estava, mais ou menos, tinha tido uma rusga com o ator na filmagem, mas tinha que dublar, né? Então, tem essa situação que eu ficava meio de pombo-correio, que o cara não falava diretamente com o ator, né? Mas isso tem, assim, 7 anos atrás, sei lá. E então tem um pouco exatamente isso, né, que o Kutz falou no início, esse tato, assim, que é isso, já está todo mundo cansado, é um dos últimos processos né, da cadeia e tal, e ali a galera meio que surta, né? Pô, vai jogar fora a minha interpretação, e um ano depois e tal, então você tem que ser meio psicólogo às vezes também. E você, Bruna, você passou já por isso? Ah, algumas vezes. E, assim, não, cada um tem seus motivos, né? Às vezes a gente também não está num dia legal, às vezes é isso. O diretor às vezes não está num dia muito bom, tem 1000 coisas para fazer, mas já aconteceu de algumas gravações, o diretor não se entender com o ator, ou o ator está tentando e o diretor está pedindo e aquilo não sai, e você pensa, ai meu Deus, o cara está pressionando demais, o ator não está sabendo lidar com isso, e você eu entro em desespero total, assim, porque a gente como, né, quem está acompanhando, ou até como técnico de gravação, está observando de fora e entende, às vezes, até um pouco melhor do que está acontecendo. E a gente, dependendo de quem não quer também se intrometer tanto. É uma situação muito delicada, bem complexa, mas já passei algumas vezes, sim. Mas é isso, o que o Bernardo falou, nessas séries, né, que o cronograma está sempre muito corrido, os diretores têm acompanhado cada vez menos, que pode ser bom, que pode ser ruim, mas faz parte a gente ter essas complexidades nas gravações, a gente tem que saber lidar com tudo. Eu, nessa de rusga com o ator, falar rapidinho, eu estava gravando um diretor amigo, não vou citar nomes para não gerar nenhum tipo de desconforto, mas estava o diretor e eles escalaram um cara para ser o personagem. Eu estava sentado lá gravando, aí o cara começou a dar o texto, tipo, aí o diretor saiu assim, puta, não vai dar certo, não é esse ator, meio aquela coisa do prazo e tudo mais, não vai dar certo. E o diretor é amigo, é conhecido, né, da casa, tipo, é meio amigo da família, assim, pô, não vai dar certo. E aí ele olhou para mim assim, Daniel, você pode, eu acho que você fazendo esse personagem vai ficar bom. Aí eu falei assim, puta, jura, seu diretor? Não acredito, não. Calma aí, vamos conversar. Tem uma série na qual eu sou o personagem. Tipo, eu tive que assinar contrato, eu virei Mas o... era um figurante? Eu não entendi. Era um personagem que contracenava, né? Era um voice-over, tipo um hacker. Tipo, ele só aparecia a voz digital, assim, então não tinha a pessoa.
Então, assim, não, pô, e aí o cara ele tinha um sotaque mais, tipo, o pessoal de São Bernardo, então às vezes tinha um pouco do R meio pegado, assim, e, pô, contracenava com vários atores, ele era o hacker da série. Assim, pô, Daniel, acho que você vai. Aí tem que ter Nossa, cachê, né? Então, teve cachê, eu achei. Não, teve cachê, e eu, inclusive, eu falei assim, nossa, como os caras ganham mal, cara. Tipo, eu falei assim, nossa, jura? Porque, pô, eu tive que gravar 8 episódios do hacker lá, e eu falei assim, nossa, rapaz, e acabou que sou eu o hacker. Tipo, eu achei Você mais mergulhou difícil. no personagem, né? Eu Não, achei eu que achei era, faz um diálogo aqui, 8 episódios. Não, tipo, eu achei legal, Caramba. mas foi uma situação bastante inusitada, assim, falei assim, nossa, essa aqui eu posso levar pro livrinho da família Sasso aí, porque essa daí pô, Posso vive o só personagem. acrescentar uma coisa aqui que, antes de esquecer de falar disso aí, que a gente quase não falou da coisa da pandemia, né? Que é um negócio tão grandioso que rolou aí, os ADRs foram muito afetados, né? Ainda estão sendo, de certa forma, e a gente teve a experiência aqui de gravar muita coisa do próprio ator se gravar, né? A gente manda um iPad com microfone, com aplicativo e tal, entra num call, e né, muita coisa foi feita assim no ano passado, principalmente. E aí você está um pouco jogado à sorte, né? De não ter coisa que precisa gritar e tal. E aí eu lembrei só de um caso que uma atriz, um lugar super barulhento dentro de apartamento, falei, mas tá tudo fechado mesmo? Tá, e tal. Então aí surgiu um processo novo nesse projeto que é inédito na história, assim, é a restauração de ADR. Eu não sei se alguém já passou por isso, que é ficar limpando como se fosse som direto, freada de ônibus, não sei o quê, porque pandemia nos colocou nessas situações. Aí, né, cobrar por isso, imagina, né? Então, só lembrei disso antes que eu me esqueça. Não, a pandemia viabilizou muita coisa, democratizou muito a plataforma de você conseguir ter várias pessoas acompanhando a gravação. Tipo, antes era bem mais complicado. Até falei, né, antes da gente começar aqui, pô, primeira gravação Forçou a remota. gente a se adaptar nisso, né? Exato. A primeira gravação que você fez comigo aqui, eu tinha um laptop para você ver o que estava acontecendo. E aí, pô, as coisas foram melhorando e agora, pô, beleza, dá para compartilhar o ator, a tela, tudo em sync, bonito, legal. Tipo, Funciona bem. tipo, foi uma coisa que veio para ficar. Eu acho que isso deve se permanecer. Assim, cada vez mais vai ter menos gente no estúdio, vai estar só o ator e o cara que está gravando. Principalmente depois que os diretores acompanham uma sessão dessa, dá tudo certo, o cara, não, agora já fiz remota, adorei, para que tem que ficar indo para Rio de Janeiro para conviver ator? Não, teve uma situação que estava gravando foi até com o Kutz aqui, tipo, com o Leandro. A gente entrou para gravar, tava o diretor sem camisa lá, sossegado. Eu assim, pô, é legal, né? Mas, tipo. Eu tive uma oportunidade de ir para o Upside Down, de ir para o mundo invertido do Stranger Things esses dias. A gente está terminando o trabalho num game original brasileiro, que é todo falado em português, tem um monte de diálogo. E esse jogo entrou uma publisher da China, colocou uma grana no jogo, e o jogo está tendo um lançamento mundial agora, e por isso ele está sendo dublado em inglês. Né, um projeto original em português aqui do Rio Grande do Sul sendo dublado em inglês. E aí a gente acompanhou as sessões de dublagem remotamente com o estúdio em Los Angeles. Cara, e era assim, foi no Zoom, então era eu no meu estúdio, o produtor do jogo na casa dele, o cara do estúdio de Los Angeles dentro do estúdio, o diretor de dublagem na casa dele em Los Angeles, fora do estúdio, e a atriz na casa dela, com o equipamento dela, se gravando. E, cara, quando eu olhei para aquela reunião e a coisa funcionando, assim, e imaginar que 2 anos atrás isso seria impensável, não sei. Até algumas pessoas faziam, mas era uma coisa de nicho, né? Era muito high-tech, né? E quando eu me vi dentro daquela sessão foi super legal, assim, e aí eu pude ficar como cliente vendo a galera dublar coisas que eram em português, muito divertidas. E aí ele usava um termo, can you give us a little bit more physicality? Ele falava todo afetado, assim, e ele usava muito o termo physicality, e é muito real, né, a coisa do corpo. Assim. Galera, isso para games facilita muito, né? Porque eu imagino que o mundo dos games tenha mudado mesmo, porque, cara, você grava com o microfone mais próximo, né? Geralmente é isso, é diafragma largo aqui pertinho, né? Você não precisa muito dessas... Ou precisa dar lapela, match né? com o som Também, direto, né?
É muito Porque às vezes eles se lapela, às vezes movimentam, né? colado Tem, aqui. é. Todas as coisas que tem mais physicality, tem que usar o microfone colado em alguma coisa. Gente, queria agradecer. Já gravamos 1h40, 50 praticamente. O Bernardo tem que sair. Imagino que eu também. Acho que a gente fez uma conversa super produtiva. Abordamos vários assuntos. Agora estou começando a falar de game. Se todo mundo concordar, eu gostaria de encerrar, agradecer a Bruno, Alan, Bernardo e o Dani pela excelente conversação aí sobre ADR e incrível mundo da dublagem original, dos originais brasileiros. Perfeito. Obrigado Bruna, pelo convite aí, valeu, gente. você tem que se associar a 3PS. Eu juro que eu vou. E quem está assistindo esse episódio aqui e tem curiosidade sobre som, associe-se a 3PS.